vídeo que a gente vai ver agora é Segredos de Bastidores de Thriller do clássico de Michael Jackson, o especial. Bora ver, é do canal Painel Nerd. Eu não conheço o canal, vamos ver se é bom. Como foi feito o Thriller, o curta-metragem Salve, estrelado Luck, por tudo Michael bom? Jackson Seja e conhecido bem-vindo. como um dos videoclipes mais importantes da história Já da sabe de música. quem que é esse vídeo, Os né? truques da maquiagem do mestre Tá na Rick pausa? Baker, Opa, as aí curiosidades de bastidores. Você sabia que essa criatura não é um lobisomem? Ou que Thriller quase foi destruído? Pouco é que essa criatura não é um lobisomem? Ou Obviamente, que é um homem quase foi fantasiado de destruído lobisomem. pouco antes do lançamento? Nesse vídeo, Como é que tá o você horário também novo vai aí? conhecer segredos da inesquecível coreografia e o impacto ainda presente na cultura pop, seja em memes, eventos Impacta até populares hoje, isso é ou verdade. vários filmes e séries. Quer fazer uma viagem direta para os anos 80? Então vem comigo! Marromeno? Quando Michael Jackson assistiu Um Lobisomem Meio Americano ruim, né? em Horário Londres, tarde, noite. ficou tão impressionado que Vamos não ver. reparou no fuso horário e acordou o diretor John Landis às 2 horas da manhã. Por telefone, Jackson disse para o cineasta que queria filmar algo onde ele pudesse se transformar em um monstro. Naquela época, os Salve, videoclipes Victor! eram produções mais Seja simples. bem-vindo. Geralmente, não iam muito além de artistas executando suas músicas. Espero que Segundo curta John a Landis, livezinha aí, ele tamo mesmo junto. sugeriu fazer de Thriller um curta-metragem com uma narrativa mais elaborada, que acabaria durando mais de 13 minutos. O cantor também queria uma produção o trailer era grande. maneiro. Para garantir a qualidade dos efeitos especiais, eles contrataram o maquiador Valeu, Rick valeu. Baker, que Tamo ganhou junto, um Luck. Oscar pelo trabalho feito em Lobisomem Americano. Mas antes de falar dos efeitos, vale a pena entender melhor o contexto da época e o tamanho da ousadia do projeto. No início dos anos 80, o lar dos videoclipes era a recém-criada MTV, que conquistou o público jovem, mas preocupava alguns grupos de pais. Aconteceram até tentativas Daqui a de pouco, banimento por ô, Marshall. conteúdo supostamente inadequado para os jovens. Para Ô, piorar, louco. era uma época em que havia uma espécie de pânico coletivo sobre seitas macabras e praticantes de ocultismo. Em meio a muitos boatos envolvendo Caramba. esses assuntos, qualquer artista que mexesse com temas sombrios poderia ser, no mínimo, mal visto. Thriller ainda teria um orçamento muito acima da média, que a gravadora não quis bancar. As estimativas Thriller variam é bom, em mas não cada acho a melhor fonte, música dele. mas seria Também não, algo mas é entre boa. 500 mil e $1 milhão. O que salvou o vídeo foi a ideia de arrecadar dinheiro com uma pré-venda dos bastidores de Thriller. Na época, a MTV não pagava por videoclipes, mas topou pagar pelo documentário sobre as filmagens. Os custos Que da foram hora. divididos com o canal Showtime. Deu tão certo que Thriller acabaria virando também um marco na popularização do making of. Michael Jackson queria contracenar com a estrela de Flashdance, Jennifer Beals, mas ela recusou o papel. John Landis contratou a modelo e atriz Ola Ray, que tinha feito um ensaio para a revista Playboy. Quando descobriu isso, Landis insistiu nela, entendendo que eram só trabalhos diferentes. Michael acabou concordando. A atriz disse que ela e o cantor chegaram a ter alguns momentos íntimos no camarim do astro. Como eu disse antes, por trás das câmeras, um dos destaques foi o trabalho do lendário criador de monstros Rick Baker. Com um prazo apertado, ele ficou responsável por 2 transformações do cantor e pelas maquiagens Que bizarro isso, mano. Ele, sei lá, não é uma máscara, né? Com a maquiagem tomando um refri. de dezenas de dançarinos zumbis. A primeira metamorfose seria a mais complexa. Em um Ô, filme louco. dentro do filme, Essa daí o teria ficado protagonista da hora. revela pra namorada que não é como os outros caras, e em seguida se transforma no que pra muita gente seria um lobisomem. Mas Rick Baker queria algo diferente, então decidiu brincar com o conceito de um homem-gato. Alguns comparam a ideia a uma criatura mitológica comum Não em é um culturas lobisomem. orientais, o tigromem, também chamado de homem felino. A princípio, o design parecia mais como realmente uma não pantera. é. John Landis pediu que Jackson ficasse assustador, mas não muito feio. A criatura teria 4 patas, mas Landis preferiu que andasse sobre 2 pernas, tanto para facilitar os movimentos, quanto para homenagear o clássico I Was a Teenage Werewolf, de 1957. Baker disse que incluiu cabelos mais longos e Caramba. mechas brancas para evitar que achassem que havia alguma referência agora faz ao partido sentido. político Lembra Panteras mesmo. Negras. O molde do rosto
rosto do Michael Jackson foi feito com ele rosto já de usando tigre, uma um focinho dentadura de de tigre. monstro. Para uma das etapas da transformação, colaram bexigas infláveis no rosto dele, abaixo da maquiagem. É uma técnica antiga que faz a pele ganhar vida própria, criando inchaços e ondulações, como se estivesse pulsando. As Que bexigas isso? eram infladas por bombas de ar manuais, ligadas a vários tubos que Nunca tinha ficavam visto isso, escondidos não. por baixo da roupa. Um detalhe da maquiagem que incomodou o cantor foram as Bizarro, lentes de da hora. contato, que, segundo ele, ardiam como pimenta depois de uns 15 minutos. Mas Jackson encarou tudo com paciência e profissionalismo. Para outras partes da transformação, Baker usou o truque de criar uma cabeça falsa, onde poderia fazer o crescimento de orelhas, cabelos e bigodes. A parte dos pelos foi filmada ao contrário, porque era mais fácil puxar do que empurrar. Já a mão com unhas crescendo, em um efeito executado com cabos, é a mesma de um Pois é, lobisomem né? americano. Pô, tem que pensar que isso é bem antigo, né? Uma coisa estranha, mas assim, criativa, inteligente, criativo, né? E limitado, né? Porque na época as coisas eram bem limitadas comparado a hoje, né? Hoje seria tudo feito de CGI, provavelmente. Em Londres. Outro desafio foram as maquiagens de zumbis, que seriam feitas em cerca de 30 dançarinos e no próprio Michael Jackson. Rick Baker precisou de uma equipe de 20 maquiadores para essa tarefa. Ele Salve, disse que só Bufo, teve seja acesso aos bem-vindo, tudo dançarinos um pouco antes das filmagens e teve que começar o trabalho muito antes disso, criando apetrechos e dentes genéricos com tamanhos variados. Seria impossível fazer algo muito elaborado, então Baker sugeriu que a própria equipe dele interpretasse alguns zumbis com maquiagem mais complexa. Eles Caralho. já tinham seus próprios moldes e teriam mais tempo para trabalhar em detalhes. Nos dançarinos, um dos truques usados foi o que Baker chamou de máscara de bandido. É uma prótese de espuma de borracha colocada ao redor dos olhos para que eles Olha aí. parecessem mais profundos. A vantagem é que essa é uma área do rosto que não varia tanto de uma pessoa para outra. Peças de vários tamanhos diferentes puderam ser moldadas com antecedência, tendo Da como hora, base né? moldes de outros trabalhos. Essa espécie de máscara que ele usou como improviso acabou virando uma tendência, copiada em vários filmes que vieram depois. No protagonista, Pô, foi mas uma nessa imagem aqui tendência, tá bem zoado. copiada em vários filmes que vieram depois. No protagonista foi feito algo parecido, mas a maquiagem, obviamente, era mais completa e mais detalhada. Baker acentuou Bem a melhor. escuridão das olheiras e pediu que o cantor arregalasse os olhos. Isso deixou a aparência bem mais assustadora. Como é possível ver da nessa hora, foto, velho. arrancar a maquiagem do rosto era um processo doloroso. Nossa, mas olha ele todo Jackson vermelho, não se mano. irritou com isso, não. O próprio Rick Baker sentiu isso na pele. É que ele fez uma participação como um dos mortos-vivos que saem do cemitério. Mas quando alguém fala nos zumbis de Thriller, é impossível não lembrar imediatamente da dança. O próprio Michael Jackson criou os movimentos junto com o coreógrafo Michael Peters, que muitos conheceram no clipe de Beat It. Outro que esteve em Beat It foi Da o hora. também coreógrafo Vincent Peterson, que pode Beat ser It eu visto gosto aqui mais. como um dos mortos-vivos. Tá aí um exemplo Ele de uma disse que música que eu Thriller curto mais contou do que com os Thriller. melhores dançarinos de Los Angeles. Sabendo disso, o perfeccionista Michael Jackson percebeu que tinha que trabalhar mais e ensaiou bastante. O astro refinou a dança para que ela se distanciasse de um balé, com movimentos adequados para zumbis. Ola Ray também ensaiou a famosa caminhada até o cemitério. A própria ideia de mortos que dançam já chamaria a atenção, mas Peterson destaca um detalhe importante que ajudou a popularizar a coreografia: a simplicidade. Sem giros ou saltos que exijam muita técnica, a dança pode ser executada por adultos Pois e é, crianças. isso foi um Outro diferencial, símbolo de mano. Thriller é a icônica Você vê que isso aí é uma coisa que eu não tinha parado pra pensar ainda, mas o Michael Jackson, uma das grandes marcas dele era o jeito único que ele tinha de dançar, né? E nessa música não tem isso, velho. Você pega outros clipes dele, tem umas coreografias super fodas, ele dá uns rodopeio, o próprio moonwalk, e nessa não, é uma coreografia tão simples e que funcionou tão bem. jaqueta vermelha, que foi criada pela esposa de John Landis, a Muito bom, figurinista mano. Deborah Needleman. Lembra de um cara de chapéu e chicote, um tal de Indiana Jones? Pois é, Lembro ele não. também foi vestido Mentira. por ela. Mas eu nunca assisti Needleman filme do usou o Indiana vermelho Jones. para destacar o Michael Jackson no cenário sombrio, e o formato em V na jaqueta foi escolhido para alargar os ombros do cantor. Isso Achei que era pra parecer um
um dos ninjas do Mortal Kombat. Também combinou com a formação em V Sabe, dos Sub-Zero, dançarinos. Scorpion. As Tem roupas algum velhas vermelho? dos Não sei. zumbis foram compradas Mentira, no não achava Exército isso da não. Mas parece. Salvação. A canção Thriller, na verdade, foi escrita por Rod Temperton. Originalmente, ela tinha outra letra e era chamada de Starlight. Quando resolveu fazer uma letra mais sombria, o compositor teve a ideia de incluir um trecho falado. Essa parte, interpretada pela lenda do terror Vincent Price, foi escrita por Temperton em um táxi no caminho para o estúdio. Alguns versos foram excluídos e ficaram conhecidos só anos depois. Em português, esse trecho ficaria mais ou menos assim, aspas. Os demônios guincham de puro prazer. É você que eles espiam, tão certo, tão farto. Pois embora o ritmo seja difícil de bater, ainda assim você fica com os pés congelados. Você tenta correr, tenta gritar, mas não há mais sol que você verá. Pô, mó da hora, por que tiraram isso? Para esmagá-lo com suas garras frias. Por que tiraram? Foi mó da Fecha hora. aspas. Vincent Price pôde escolher entre receber 20 mil dólares ou uma porcentagem das vendas do álbum. Sem saber que Thriller seria recordista de vendas, ele preferiu os 20 mil. Putz, merda. Faltando 2 semanas para a estreia do curta-metragem, dizem que Michael Jackson pediu que as gravações do vídeo fossem destruídas. É que Jackson foi criado como testemunha de Jeová e ficou preocupadíssimo com a reação negativa entre os adeptos. John Landis teve que acalmar o cantor, e a solução encontrada foi começar o vídeo com uma mensagem. Nela, Michael afirma com convicção que a história não endossa uma crença no ocultismo. Mas só esse texto já assustava algumas pessoas e, intencionalmente ou não, acabou sendo uma boa jogada de marketing. O impacto de Thriller eu nem preciso explicar de volta aqui. Todo mundo sabe que a partir do curta-metragem, Michael Jackson virou um ícone do pop. Também é notório que o álbum de mesmo nome é até hoje o mais vendido no mundo. A produção invadiu as TVs, chegou a passar nos cinemas, abriu portas para artistas negros. Mesmo depois da era digital, é que na era digital você não compra mais álbum. Agora você não se compra um álbum de música, né? Então meio que isso mudou. A estatística não funciona mais igual, né? Porque não é você não compra um álbum, você assina um serviço de música. Desde que você escute, desde que você não use meios ilegais para ouvir as músicas, né? Foi a fita VHS mais vendida da época e elevou os videoclipes a outro patamar. Talvez as novas gerações conheçam primeiro a GIF da pipoca, popularizada nos anos 2000 e sempre usada em discussões online. Mas é principalmente por meio da dança que Thriller continua mobilizando multidões. Nas Filipinas, em 2007, mais de 1.000 detentos viralizaram com a coreografia e repetiram a dose 3 anos depois. E os caras faziam isso com várias músicas, tá? No México, quase 14 mil pessoas bateram um recorde mundial registrado no Guinness. No cinema, várias produções também fizeram homenagens, de Curtindo a Vida Adoidado a De Repente 30. Essa influência aparece até na dança viral da série Vandinha, que segundo o editor Jay Pritidney, já começa propositalmente com o mesmo movimento de câmera do início de Thriller. E no embalo dos 40 anos desse clássico, vem novidade por aí. Foi anunciado um novo documentário de bastidores e também um filme sobre a vida do Michael Jackson. Só não pode faltar pipoca. O Painel Nerd agradece a Cadê esse emoji? Tem esse emoji aí. Conhecendo o Brasil e o Mundo, que recentemente fizeram uma contribuição pro canal por meio do botão Valeu Demais. Ô, louco. E aí, gostou do vídeo? Gostei. Então deixa seu comentário aqui Painel embaixo. Nerd, merece não o esquece like. de deixar seu like ou dislike. Muito bom, o importante é participar. Um grande abraço e nóis. até a próxima. Nossa, mas aí não. Ficou engraçado isso aqui. Mas da hora. Cara, pra você ver que mesmo antigamente já se tinha assim. Até hoje em dia, esse tipo de coisa aí não é fácil de se fazer, mano. Mas hoje provavelmente não se criaria uma máscara. Acho que seria muito mais voltado para CGI, computação gráfica, né? Você vê como as coisas vão mudando, vai trocando o tipo de trabalho que as pessoas fazem, mas elas continuam tendo trabalho, né? Mesmo com a tecnologia evoluindo. E continue assim, pelo amor de Deus. Já basta os vídeos de inteligência artificial aí que a gente andou assistindo. Não precisamos de inteligência artificial ocupando tudo.